Agora vamos falar sobre alguns dados que balizam o nosso negócio. Por exemplo, os clientes eles têm preferência em alguns produtos para comprar a prazo e eles têm preferência em alguns produtos para comprar à vista. E essa preferência está intimamente ligada ao valor agregado, quanto ele vai gastar naquele orçamento ou naquele reparo. Veja só, embreagem custa uns 500 conto, motor, amortecedor, suspensão, quando vai fazer ela completa, bateria e pneus. Todos esses itens, eles são categorizados e estudados pela 2D como itens que preferencialmente o cliente adquire na condição de a prazo, porque tem valor agregado maior. E aqui eu queria trazer uma dica. Qual é a dica? Quando eu sei que o meu cliente tende a comprar esses produtos na condição de prazo, né, o meu argumento de venda vai ser voltado para o prazo. Por exemplo, eu tenho um kit de embreagem de R$ 500 e eu posso parcelar para você em 6 vezes sem juros. Se eu uso o mesmo argumento, dizendo eu tenho um kit de embreagem por R$ 500, lhe dou 10% se for à vista, né? Ou então eu parcelo em 6 vezes. O que é que o cliente vai querer? Ele vai querer R$ 500 menos 10% dividido em 6 vezes. Então o cliente sempre vai querer e desejar a melhor condição. Então, o argumento de venda é o jeito como eu falo para o meu cliente. É o meu melhor argumento. É a forma de eu fechar negócio e ele ter a melhor sensação naquela compra. Itens que preferencialmente são comprados na condição de à vista. Eu tenho óleo, filtro, cabo, freios, acessórios, tapetes. São itens de valor agregado menor, representam 1/3 das vendas, ou seja, 2/3 das vendas hoje estão concentradas no aprazo. Então, a minha loja precisa estar antenada nisso. Eu preciso estar atualizado e tendo condições competitivas. E através dessa competição é que eu sei o quanto que a minha loja é relevante. Olha só, a gente está no momento em que nunca se deu tanto prazo em autopeças, né? A gente tinha um prazo menor, o prazo era mais encurtado, era 3 vezes, a gente trabalhou com 6, agora a gente está trabalhando com 10, né? Isso traz sufoco para o caixa da empresa. Muitas vezes o capital de giro não é suficiente, porque a gente precisa movimentar muitos itens que a gente não tem, né? E aí entra aquela velha e boa antecipação de cartão, que é extremamente danoso e compromete o nosso caixa. Então a gente tem que ir muito pelo balizador do mercado, saber o que é que o mercado está fazendo e tentar conseguir a melhor negociação com o marketing de cartão, com o próprio cliente. Beleza? Mas essa é uma condição do mercado que muitas vezes não está sob o meu controle. Aqui, Júlio, é um gráfico que eu gosto muito, que é o gráfico que mostra como a gente está trabalhando no dia a dia, né? Com o markup, quanto que a gente está colocando de margem de lucro nas peças e como que isso representa um ganho médio. Olha só, tem peça que eu preciso sacrificar margem, que eu preciso dar desconto, o orçamento é pesado, e eu saí daquele meu markup ideal, eu saí daquela minha margem ideal. Só que eu também tenho que ter consciência que eu tenho a oportunidade em um item que não é um item de combate, né, de eu poder rentabilizar melhor aquele produto. Vou lhe dar um exemplo. Um amortecedor é um item que o cliente cota muito. O kit amortecedor nem tanto. Então, se eu estou na disputa pelo amortecedor, eu posso equilibrar o meu markup, vendendo o item com um preço, né, com a margem menor e vendendo outro item com a margem maior. O que é o mais importante é eu avaliar isso o mais rápido possível e continuar tornando a minha venda uma venda lucrativa, uma venda que deixa margem para o meu negócio. Nesse gráfico aqui, que vocês viram, tem produtos que eu vendi abaixo da margem. Deixa eu ver como é que eu retorno aqui. Tem produtos que eu vendi abaixo e tem produtos que eu vendi na média e tem produtos que eu vendi acima. Beleza, que produtos são esses, Francisco? Em regra, o que eu vendo abaixo do preço, o que eu estou sempre em cotação, é amortecedor, é pneu e embreagem, aquele item que o cliente realmente
cota. O que ele não cota? Kit amortecedor, bucha de suspensão, filtro de cabine, eu tenho a possibilidade de ter um markup melhor. E tem produtos que eu mantenho a média, que são cabos, velas, correias, tensores, parafuso fusível, são itens que a gente tem como usar uma margem melhor no orçamento. Beleza, bora fazer um orçamento na prática? Pessoal, na prática, eu uso no meu dia a dia mais ou menos essas 5 regras. Chegou o cliente no meu balcão, é hora de trabalhar o cliente e eu sigo esses 5 passos. Primeiro, identificar informações do ano e do motor do veículo. Não dá, pessoal, para a gente trabalhar na dúvida ou não ter certeza do veículo que a gente vai atender. Então, primeiro ponto, pisa o pé no freio, né, conversa com o cliente, pede a placa, pede o motor e pede o ano. O que é importante dentro do nosso negócio? É cilindrada, 1.0, 1.6, 1.8 e o ano do veículo. Então, com modelo, ano e motor, a gente descobre praticamente tudo. Depois, elaborar perguntas importantes sobre os detalhes dos sistemas. Dá para de cara perguntar se o carro do cliente tem ar-condicionado ou não. Pessoal, é ser redundante em cima de uma dúvida que eu não sei se eu vou precisar. Então, não sei se eu vou precisar saber se o carro do cliente tem ABS ou não. Então, eu vou ser cirúrgico. Por exemplo, o cliente quer um radiador. Nesse ponto, o que é que eu preciso? Aí eu preciso saber se o carro tem ar-condicionado ou não. Né? Nesse momento eu preciso saber. O cliente está precisando de um rolamento da roda, um cubo completo. Aí eu preciso saber se o carro do cliente tem ABS ou não. Então, primeiro, para eu não ser um balconista, vamos dizer assim, inseguro, eu foco primeiro no ano e na cilindrada do veículo 1.0, 1.6. Segundo, eu vou e faço a pergunta-chave para identificar exatamente o item que eu estou precisando daquele sistema. Feito isso, eu gosto de dividir o orçamento em blocos. Quem nunca recebeu aquela folha de caderno cheia de coisa e que ela passa do arrefecimento do motor para a suspensão, para a transmissão. Então, a primeira coisa que eu faço, que é um traço, eu divido os 3 blocos ali do orçamento, eu vou trabalhar tudo que é arrefecimento primeiro. Geralmente existe um catálogo que entrega quase tudo. Depois eu vou trabalhar a direção todo junto. Vou lá para o catálogo da VMA, da Nakata, faço todo aquele bloco. E no final eu tenho um orçamento completo, porque eu trabalhei bloco por bloco. O que é o chato é eu começar fazendo um radiador ou um mangote e no final do orçamento eu descobri que ele precisava do mangote inferior e eu acabei de fazer o superior. Então eu estava no catálogo certo, eu estava no link correto, mas eu fui desorganizado nesse sentido. Isso aí faz muita diferença. Quarto ponto é identificar os itens que eu tenho em estoque e correlacionar com os itens que eu preciso complementar através do distribuidor ou do meu depósito. Então, completei, identifiquei tudo, o que eu tenho está na mão e o que eu não tenho eu lhe entrego em 3 horas, eu lhe entrego amanhã, mas de uma forma que eu sempre apresento para o cliente uma resposta completa, um pacote completo. E isso faz muita diferença. E uma das piores coisas é eu entregar meio orçamento, dizer que eu tenho uma parte e a outra ele pode procurar no mercado. Isso é mesmo que demitir o cliente. E por último, verificar se a relação complementa, ou melhor, se a relação contempla todos os itens importantes na manutenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Você recebe a relação de filtros, você recebe a relação de materiais do motor do cliente e apenas está na relação o filtro lubrificante. Não está contemplado o filtro de ar, por exemplo. Olha só o risco de reparar o motor todo, trocar o filtro lubrificante e não incluir o filtro de ar e os demais filtros. Então, nesse ponto, é extremamente importante que a gente esteja pronto e capacitado para poder complementar o orçamento do nosso cliente. Mais algumas pequenas dicas aqui, pessoal, de como a gente pode ser extremamente
assertivo na hora de fazer um orçamento. Beleza? Vamos acompanhar aqui comigo. Qual é o produto-chave? Na hora de fazer determinados sistemas do veículo, tem sempre uma peça que ela é fundamental para eu encontrar as demais. Essa peça ela é a chave. E eu sempre começo com ela na hora de fazer um orçamento. Por exemplo, vamos fazer um orçamento de motor, onde eu preciso de bronzinas, arruela de encosto, jogo de juntas. O primeiro ponto é identificar o pistão. Para identificar o pistão, eu preciso do ano, do motor e da cilindrada do veículo, né? E depois que eu identificar o pistão, todas as outras peças ficam linkadas com aquela. Eu quero ter a oportunidade de fazer com vocês uma aula sobre o catálogo da MAHLE, onde depois que eu acho o pistão, todos os outros produtos aparecem na coluna lateral. A bronzina, a arruela de encosto, só o segmento. Então, o pistão ele é chave nesse momento. Quando eu vou fazer suspensão, um produto que me diz quase tudo é o amortecedor. Por quê? Porque o amortecedor eu vou precisar saber se o carro é com ou sem barra estabilizadora. Em alguns modelos, se ele tem lado, se é direito ou esquerdo. Em raros casos, se direção hidráulica realmente é necessário para identificar o amortecedor, né? Então, o amortecedor ele também é o ponto de partida. Se eu chegar no amortecedor, eu tenho correlacionado buchas, bieletas, bandejas, tudo está atrelado àquele componente. Arrefecimento, radiador. Transmissão, tudo começa com a homocinética, seja o semeixo completo ou então apenas as pontas. Então, nesse momento, o ideal é eu partir de um produto específico. Por exemplo, vamos fazer freios. Freios, para mim, o principal ponto, né? Ele se divide em dois. Então, não é o principal ponto, são dois pontos. Quais são os dois pontos? Disco, que eu preciso saber se é sólido ou ventilado, e o catálogo da Hiperfreios é maravilhoso para isso, e na parte de freios, a pastilha. Então, esses são os meus produtos chaves. E a partir daí, né, eu tendo bons catálogos, e eu posso recomendar para vocês excelentes catálogos, a gente encontra os outros produtos correlacionados. Olha como eu trouxe um exemplo bacana aqui para vocês, pessoal. Esse é um orçamento grandão, daqueles que eu citei, né, de você ter uma folha cheia de argumentos, e o primeiro passo é justamente dividir isso em blocos. Eu dividi em suspensão, dividi em filtros, em transmissão, em embreagem, em freios, e eu vou fazer cada bloco desse, né, com um catálogo correspondente. O LDB, que é um catálogo de distribuidor, ele supre quase que 100% todas essas respostas. Mas muitas vezes, para ser mais assertivo e até mais rápido, eu tenho catálogos de fabricantes que ajudam a gente nessa missão. Por exemplo, eu faria todo esse bloco de filtros com a Tecfil, todo esse bloco de suspensão com a Montbezani, o bloco de embreagem dá para trabalhar com a Look. Então, ou seja, a gente subdividindo, a gente encontra uma forma de responder mais rápido. Um outro ponto que eu gosto de mostrar é sinalizar para o cliente quando eu não tenho ou quando eu preciso de uma informação complementar através de cores. Olha o exemplo desse orçamento aí via WhatsApp, que é hoje tão utilizado. Eu apresentei o orçamento colorido, ticando exatamente todos os produtos que eu tinha, colocando uma alertazinha no produto que eu preciso confirmar uma informação, e nesse caso aqui é um produto onde eu preciso informar que a sapata ela é sem pivô, então eu destaquei aqui com laranja, e um item que ele não tem disponibilidade no meu estoque, e eu tiquei ele de vermelho. Essa aí, pessoal, é só uma forma de mostrar para vocês como tornar o orçamento mais intuitivo, mais agradável de ver visualmente. Boa? Dica super importante, produto pai e produto filho. Olha só o que dá para vender correlacionado, né? Amortecedor, ótima oportunidade para vender os seus complementos, kits e coxim.
Pneu, toda vida que eu vou vender pneu, eu tenho a possibilidade e a oportunidade de levantar o carro do veículo e lá eu vou ver barramento, eu vou ver pivô, eu vou ver bucha de sapata. Então, pneu é uma baita oportunidade de vender outros itens. Embreagens, oportunidade de vender cabo, cilindro, assim como cabos, velas, correias, tensores, disco, pastilha. Dá um print nessa tabela, porque cada vez que você for vender um desses produtos, é uma baita oportunidade de agregar mais faturamento ao seu negócio.